depois que o influenciador Felca, que tem milhões de seguidores, acusou o Ítalo Santos de adultizar crianças e adolescentes, o caso se espalhou pela internet. Outros influenciadores e especialistas passaram a alertar pais e responsáveis sobre os riscos desse tipo de exposição. Ei! É um problema que eu particularmente venho falando há anos e alertando também muitos pais das problemáticas de crianças e adolescentes expostos na internet, da forma que a gente vê em muitos perfis, dessa forma adultizada que atrai um público muito perverso. E exploração de crianças e adolescentes. A Justiça também determinou que as plataformas suspendam os perfis dele e apaguem todos os conteúdos em que apareçam crianças ou adolescentes. Essa reportagem mostra um problema que acontece com muitas garotas: a hipersexualização. Isso ocorre quando a mídia valoriza mais o corpo do que habilidades, sonhos ou personalidade dessas adolescentes. E, para não ficar só em nossas palavras, trouxemos opiniões de outras pessoas, como professores e alunos do campus do IFRN. Eu acredito, na minha percepção, que a hipersexualização de meninas jovens está ligada principalmente ao âmbito tecnológico, já que muitos dos vídeos presentes nas redes sociais sexualizam de forma exagerada as mulheres. A hipersexualização também é muito frequente quando homens associam algo da mulher aos conteúdos pornográficos que eles assistem. A problemática é perigosa devido, muitas das vezes, as jovens acharem que estão vestindo a roupa que querem ou quando expõem seu corpo demais. A verdade é que esse não é o foco principal do problema, mas sim os olhos de quem vê. Grande parte dos vídeos feitos por elas circulam em grupos que a sexualizam. Bom, eu acredito que as meninas elas são sexualizadas porque o próprio gênero, todas as mulheres de uma forma geral, já são. Né? Então, é cobrado muito da mulher na sociedade que esteja sempre atraente ou que se vista de uma maneira específica, ou se porte de uma maneira específica para atrair a atenção masculina. E isso é passado para as meninas pela cultura por meio das brincadeiras, das bonecas, das roupas. Muitas vezes as roupas infantis para meninas é uma mini adulta, né, com peças de roupa que nem são adequadas para a idade, né? Uma mini saia que não vai permitir uma movimentação adequada, uma brincadeira. E aí as crianças, elas já crescem, as meninas já crescem imersas nesse sistema de valores e, porém, elas são julgadas, né? Por qualquer escolha, elas já estão sendo ali incentivadas e julgadas ao mesmo tempo, que é um ambiente bem enlouquecedor. Elas estão sendo forçadas por meio das brincadeiras, das músicas, né, que chegam a elas pela televisão, pela rua mesmo, as roupas, os costumes, as redes sociais, os youtubers, pessoas que são muitas vezes menores de idade, mas hipersexualizadas em canais de YouTube, por meio de influenciadores. Então é toda uma conjuntura ali que leva essas garotas a se lançarem nessa vida adulta cada vez mais cedo e de maneira mais prejudicial, porque elas não têm um aporte emocional e psicológico para isso. Existem algumas medidas que podem ajudar, né, a combater a sexualização por parte de meninas, né? Uma delas diz respeito, por exemplo, a gente ter uma conscientização melhor sobre essa prática, que durante muito tempo não foi nem considerado um problema, né? O que é interessante hoje em dia é que a gente está abrindo os olhos para que a criança seja verdadeiramente criança. E a gente tem também compreendido que uma infância saudável gera com maior facilidade um adulto mais saudável. Então, quando a gente se conscientiza que o corpo da criança não é propriedade privada, quando a gente se conscientiza que a criança tem vontade própria, quando a gente se conscientiza que a criança não pode ser obrigada a fazer coisas que a deixem constrangidas, porque isso vai fazer com que ela passe a achar que qualquer pessoa pode lidar com o corpo dela.
e ela não vai saber o que é uma coisa chamada consentimento, que é fundamental quando a gente está falando de sexualização. Os pais e a família, a partir da sua conscientização, fazem um papel fundamental. Mas a sociedade como um todo também faz toda a diferença, porque a escola, por exemplo, pode oferecer educação sexual para as crianças, né? Infelizmente, a gente está vivendo há alguns anos uma ideia completamente desvirtuada do que é educação sexual. Muita gente caiu nesse conto de fadas de que a educação sexual é ensinar a criança a transar, né? Na verdade, isso é uma grande ignorância, isso é uma mentira que vem sendo repetida há muito tempo para causar pânico moral. E, na verdade, quem acha que está defendendo a criança, não falando sobre essas coisas com ela, está fazendo exatamente o contrário. A hipersexualização de crianças não é apenas um erro. É um sintoma de uma sociedade que se acostumou a ver o inaceitável como normal. Quando a inocência é vendida como um conteúdo e o corpo infantil vira palco para a aprovação de adultos, algo profundo se perde: o direito de ser criança. Precisamos aprender a enxergar o limite entre expressão e exploração, entre liberdade e irresponsabilidade. Cada curtida, cada comentário e cada vídeo compartilhado tem um peso, e muitas vezes esse peso recai sobre quem menos deveria carregá-lo. E finalizo com a frase ou reflexão: proteger a infância é mais do que um dever moral, é um ato de resistência contra a desumanização disfarçada de entretenimento.